Olá! A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quero ler um texto da palavra que registra exatamente isto. Está em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, e diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse é um texto simples, imagino conhecido de vocês, a Bíblia cita esse texto e ele é uma referência para todo o restante da palavra de Deus, porque ele fala de quem somos. E todas as histórias contadas ao longo da Bíblia não faria sentido se não tivéssemos esta noção de quem somos. Somos imagem e semelhança de Deus. É interessante a gente pensar, antes de mais nada, sobre a palavra imagem. Vez e outra, esta palavra ela ganha conotações diferentes daquela originalmente proposta por esse texto sagrado. A imagem ela ganhou um tom de ilusão, ela ganhou um tom de falseamento da verdade. As pessoas estão preocupadas com a imagem, as empresas estão preocupadas com a imagem, os políticos estão preocupados com a imagem. Existem pessoas profissionais sobre a questão da imagem, mas a imagem no sentido de ilusão, de propor o falseamento da realidade, de criar situações, inclusive no campo do marketing, para gerar uma boa impressão, para gerar esta boa imagem. A palavra imagem no original, aqui no hebraico, significa semelhante, semelhança, parecido com, não algo falseado, mas algo que reflete aquilo que é original. A imagem de Deus. Nós não somos deuses, mas somos o reflexo de Deus, somos a imagem, somos a semelhança de Deus. E o texto sagrado então nos mostra esse desejo de Deus ao longo de toda a palavra, os registros do Velho ao Novo Testamento. O desejo de Deus é que nós de fato fôssemos parecidos com Ele, não somente por um momento, mas por toda a nossa caminhada enquanto humanidade. Mas a Bíblia diz que o homem decidiu pecar, e quando Adão e Eva pecaram, esta imagem ela foi distorcida, ela foi quebrada. E é interessante que esses fragmentos, eles estão por aí. E quando pensamos nesta imagem, nesta semelhança de Deus que foi implantada em nós e que fora quebrada pelo pecado, o resultado é um monte de loucuras que ouvimos nos jornais, na televisão, na internet o tempo todo. Pais contra filhos, violência na família de forma generalizada, a pedofilia, enfim, uma série, a drogadição, que é hoje um problema gravíssimo, já é um caso de saúde pública, e nós temos um monte de devassidões, de pecados generalizados, tudo como resultado desta quebra da imagem e da semelhança de Deus. No entanto, a Bíblia diz que em Cristo, esta imagem ela é refeita. Esta semelhança que tínhamos com Deus lá no princípio, quebrada pelo pecado, ela é refeita em Cristo Jesus. Um dia Jesus conversando com Nicodemos, um homem respeitado na religião judaica, ele diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele estava falando sobre ser gerado novamente, não gerado no ventre materno, mas gerado na fé, no Espírito de Deus. Gerado novamente em Cristo Jesus. A palavra vai dizer, e é Paulo, o apóstolo, que vai propor isto, escrevendo uma das suas cartas, que nós deveríamos entrar em conformidade com Jesus, deveríamos ser conformes à imagem de Jesus, o Filho de Deus. No entanto, nos tornamos ao longo da vida mais parecidos com bestas feras do que com o Cristo ressurreto. A vida tem mostrado isso para nós. Não é possível que alguém semelhante a Deus mate o seu próximo. Não é possível que alguém parecido com Deus violente uma criança, abuse de uma mulher, maltrate um idoso. Não é possível que alguém semelhante a Deus entre pelo caminho da corrupção, entre pelo caminho da violência nas suas mais diversas formas, física, psicológica, econômica. Não é possível. Se somos o que somos como geração, como sociedade corrompida, como é a verdade, é por conta desta imagem de Deus que se perdeu.
nos tornamos menos parecidos com Deus e mais parecido com bestas feras. Olha, esta bestialidade que marca a nossa existência, ela começa no pecado, ela tem origem no pecado, mas podemos voltar às origens quando ainda não havia pecado e que a imagem de Deus estava impressa na vida de Adão e de Eva. É óbvio que continuamos sendo pecadores, esta marca carregaremos até a sepultura, mas podemos voltar a ser mais parecidos com Deus. E isto é possível em Jesus Cristo. Quando a palavra fala da conversão, é interessante a gente pensar nessa palavrinha conversão, porque ela é muito mal compreendida no meio das religiões. Às vezes a palavra conversão soa como mudança de religião, como mudança de credo religioso, como mudança de dogmas. A palavra conversão é metanoia, mudança de mente, mudança de valores, de perspectiva. Quando nós estamos vivendo uma vida pela fé em Cristo e nos rendemos a Jesus, e isto então é conversão, metanoia, nós então começamos a nos tornar mais parecidos com Deus. Um ditado popular que afirma: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quando começamos a andar com Deus pela fé em Cristo, nos tornamos mais parecidos com Deus. Cristo resgata em nós a imagem e a semelhança quebrada lá no Éden. Traz para mim e para você a condição de estar diante do próximo e não matá-lo, de não violentar, de não maltratar. É interessante que amar a Deus sobre todas as coisas é a prerrogativa para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. É quando aprendemos a amar com Deus, é que amamos a nós mesmos e ao nosso próximo. É óbvio que isto reflete o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. A Bíblia diz: Deus é amor. E se somos parecidos com Deus em algum momento, só somos por causa da mediação de Cristo Jesus em nós. Aliás, a Bíblia diz que Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Não há outro mediador. Não há outra mediação senão Jesus. A Bíblia então diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos semelhantes a Deus. A pergunta é: você se vê parecido com Deus? Essa pergunta ela parece sem resposta, aparentemente, mas é fácil. Se você pudesse avaliar agora o ministério de Jesus e como Jesus viveu na terra, Cristo é a imagem do Deus invisível projetada para nós aqui na terra. Se queremos saber como é o Pai, olhemos para Jesus. E como Jesus viveu? Como ele gastou tempo? Como ele lidou com as pessoas? Como ele se relacionou com o dinheiro? Como que ele lidou com os desafios da vida, com a dor, com a perseguição, com a injúria, com a difamação? Como ele lidou? Se você quer saber se você é mais parecido com Deus do que parecido com bestas feras, se perceba e olhe para suas atitudes. E se você faz ou aproximadamente faz o que Jesus fez, então a imagem e semelhança de Deus foi resgatada na sua vida. O mundo não precisa de mais uma religião, de mais uma porta religiosa aberta como muitas se abrem. O mundo precisa de ser mais parecido com Deus. Fomos criados assim. Voltar às origens é uma grande tarefa. E tudo começa em Jesus. Tudo começa em Jesus. Tem uma frase de William Thiriet que ele diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, visto que és minha imagem, então conhecerás a mim, a cuja imagem és feito, e me acharás em ti mesmo. Eu espero que essa reflexão tenha te feito pensar sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, porque é isso que esse texto me faz pensar. Eu não posso simplesmente me colocar no lugar de mais um animal, no meio de muitos animais. Eu preciso estar no lugar em que Deus desejou que eu estivesse, que Deus desejou que você estivesse, o lugar de filhos de Deus, parecidos com Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.